Olá, minha galerinha do AC50+, Anderson aqui na área. Acredito que possa ser boa tarde, boa noite, bom dia, mas seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje eu estou com uma lenda viva aqui, é um motivo de alegria, de orgulho. Seu Mauro Ghiseline. Tudo bem, seu Mauro? Tudo bem, Anderson. Uma alegria muito grande para quem está nos assistindo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, ou de madrugada, Ou não de sei. madrugada. Vai que alguém tá nos assistindo. Muito grato pelo convite, Anderson, muito grato. Eu que fico contente. Seu Mauro, começo do programa é meio assim, desencanado. Então, para quebrar o gelo, quem é seu Mauro Ghiseline? Puxa vida, é um filho de Deus. Que bom. Que bom filho de Deus, é abençoado, né, nessa vida. E que o ponto fundamental é... Amo a minha querida que está ali, Dona Lia, minha querida. Que está nos bastidores. Que está sempre junto comigo. E o segundo ponto, né? Primeiro ela e depois é o amor que eu tenho pela minha profissão, que eu escolhi. Eu acho que talvez diz, né, que Deus nos dá os caminhos, ou mostra, e a gente escolhe, né? E eu muito cedo realmente escolhi por obra do Espírito Santo, né? Oh, glória. E fui chamado pelo meu professor de educação física, eu tinha 16 anos, e ele um dia me chamou: "Ei, Mauro, vem cá, vem me ajudar." Eu jogava basquete, né? Então ele percebeu, sentiu em mim uma pessoa que gostava daquilo que fazia, e muito cedo eu tive o chamado, que é a tal vocação, né? Vocação você tem, está dentro de você, é uma questão de oportunidade. Então, esse professor João Scorsato, eu com 16 anos, me chamou para eu ajudá-lo a dar aula de basquete, que eu jogava basquete. Então, Anderson, ali começou, acho que o meu chamado, a minha inspiração. Eu sonhava em fazer medicina, sempre gostei da área da saúde, mas por algumas razões financeiras e etc., né, eu acabei vindo para São Paulo para fazer educação física, inspirado pelo professor, né, que me chamou para ajudá-lo, foi quem deu o start, né? E aí eu me encontrei, e aí começou a minha longa jornada. Isso foi, esse chamado, essa busca, foi em 1967, 66 para 67. Exatamente há 50 anos, 60 anos atrás. 60 anos exatamente atrás. Há 60 anos atrás. Então, ali começou antes a minha trajetória. Então, eu me encontrei na educação física e gradativamente fui escolhendo os caminhos, mas ali começou há 60 anos atrás. A faculdade que o senhor cursou? Eu vim para São Paulo. Na época, nós tinha a Escola de Educação Física da USP, da universidade, que era gratuita, é onde eu teria que de qualquer forma entrar por uma questão. E tinha uma escola particular em São Carlos. Então, o mundo da educação física, na época, era muito restrito. Muito restrito. Imagine, né? você que no estado de São Paulo inteiro tinha 2 faculdades. Muito pouco. Muito pouco. Era um momento, né? Tinha a Escola de Educação Física da Polícia Militar, que já existia, foi a primeira escola, né, de educação física, e tinha São Carlos. E tinha uma que estava fechada, acho que era em Bauru, mas na verdade eram 2 escolas. Então eu vim para fazer a universidade. Então, lá vim eu, caipira do interior, né? Peguei lá minha tralha, como dizia, não era muita coisa, né? Peguei o trem e vim de trem. Vim para São Paulo. Aí começou a minha jornada. Antes da gente destrinchar toda essa trajetória, olhando hoje para trás, valeu a pena? Muito, 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 muito. Realmente, eu posso dizer para você que eu faria tudo de novo, talvez com mais sabedoria, obviamente, que agora, né? Mas eu digo que os meus acertos seguramente foram maiores, muito maiores do que os meus possíveis erros, né? Quem não erra, né? Quem não erra, né? E o erro sempre tem uma coisa muito importante. Si. Errar é humano, repetir o erro é burrice. Isso é verdade. Diz a lenda, né? Diz a lenda. Não vamos. Desculpe, eu vou dar uma tossidinha que eu tô aqui vendo de um. Tá em casa. Então, de vez em quando vai ter uma tossidinha aqui. É de alegria, não é de alegria. Não. Então, Anderson, eu vejo assim, né?
eu construí ao longo desses 60 anos, desde o início, talvez por essa inspiração, e fui despertando o meu gosto, o meu interesse por aquilo que eu escolhi, tá? E então, olhando para trás, eu vejo que eu tive a oportunidade, dentro da área da educação física, digo para você, eu passei em todos os segmentos. E numa época em que a educação física era muito diferente da de hoje. Então, você tinha a educação física nas escolas, foi onde eu comecei, Que era uma base forte. uma base forte, que a minha formação foi toda em cima da educação física escolar, foi por onde eu comecei. No esporte, onde eu fui jogador de basquete, trabalhei no Paulistano como técnico. Eu pouco falo disso sobre meu currículo, né? Mas ele faz parte, né? Foram 10 Mas o anos. paulistano tá na tua história. O Clube Atlético Paulistano na minha história, faz parte da minha história. Então, e você tinha uma outra academia, as academias de halterofilismo, lá o Instituto Rodão, o Instituto ali na Brigadeiro. Então, eram academias de halterofilismo. Aquelas salas lá meio escuras, Não tem os nada a ver halteres, com o fitness de nada, hoje. nada, nada, nada. Mas era a raiz. É o que hoje tem. Hoje, se você tem uma sala de musculação, que você trabalhou na área, você tem uma sala de peso livre, é aquilo. É aquilo. Só que os halteres eram mais enferrujados, sabe, não tinha essa tecnologia, mas o músculo continua fazendo a mesma coisa, ele empurra ou puxa. Não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Então, a educação física, nessa época, quando eu comecei, então, tinha alguns clubes que tinham ginástica, aí tinha lá, surgiu onde a dona Lia, minha esposa, fazia, que é o Ginástica Center da La Sherma, que tinha lá academia de ginástica feminina, os institutos de halterofilismo, né? Aquelas academias, e as escolas de dança. E os clubes, um ou outro clube começando, como tinha o Círio, tinha onde eu fui para o Círculo Militar, então você tinha esse universo. Não E era, ó, não era tão amplo que nem hoje. não, 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 não. Então, tinha uma outra academia de ginástica, enfim, era muito diferente. Então, os anos 70 foi quando começou a grande virada e que se caracterizou nos anos 80. Então, voltando para trás, eu vejo, né, que eu tive a sorte, não é sorte, tive a sorte e o voluntariado, né, de trabalho de passar por todos os segmentos, sabe? Então, a minha experiência foi muito grande em vários segmentos, até me definir, né, e optar o que eu faço hoje, que já há quase 30 anos, que é cuidar de pessoas. Mas olhando para trás, eu digo que foi uma longa trajetória, longa, alegre e dolorosa em alguns momentos. O senhor é o médico do fitness, então. É. E aí, com 64 anos, né, eu e a dona Lia resolvemos, então, fazer o doutorado numa área da ciência do movimento, né? Então, a minha formação eu sou doutor em ciências do movimento humano, que é uma área, quer dizer, a ciência do movimento / educação física. Então, algumas pessoas classificam a educação física hoje, né? Faz parte da área da saúde já há alguns anos. Claro. Então, a educação física ela está inserida. Eu sou um profissional da área da saúde, né, com uma formação e mais especificamente na atualidade voltada para adultos e idosos. Mas a minha trajetória eu tive experiência em cuidar de crianças desde o berçário, crianças subnutridas em hospital, de Bom, trabalhar em creches com crianças, fazendo estimulação neuropsicomotora, de trabalhar na periferia, nas comunidades com programas de lazer, incentivando e mesmo a prática incentivando, enfim, e no momento em que, por exemplo, final dos anos 70, nos anos 80, falar em exercício era muito mais difícil, era um tabu, né? era um tabu. Eu recentemente vi um evento que aconteceu no Ibirapuera, acho que a semana passada, retrasada, eles fecharam o ginásio, o parque do Ibirapuera e fizeram lá um grande evento com treinamento funcional, com dança, quer dizer, foi um negócio assim muito, muito grande, assim, patrocinado inclusive pela Cerveja Zero, pela Bacana, Corona. bacana. Quer dizer, um evento. E eu digo para você o seguinte: isso é um repeteco do que nós temos nos anos 80. Há 50 anos atrás, nós temos um evento
com essas características. Nós fechamos na Secretaria de Esportes, o Parque do Ibirapuera, e fizemos lá com 400 estagiários. Olha, que legal. Nós fizemos lá cerca de 50, 60 atividades. Desde arco e flecha, modelagem, pintura, yoga, ginástica, basquete. Foi um grande evento, na época, para incentivar as pessoas a se exercitar. Que coisa linda. Então, quer dizer, eu fiz parte dessa história, né? Então, olhando para trás, tem essas histórias, Anderson. Foi jogando a semente e deu fruto. Isso. E numa época, né, eu posso dizer que eu participei ao vivo e a cores desse movimento, né, onde nós estamos hoje, né? E não é que no Brasil a história é muito pouco lembrada, mas se os historiadores fizerem uma retrospectiva, vão ver que na Secretaria Municipal de Esportes, com Caio Pompeu de Toledo, depois Roberto Hort, depois Andrade Figueira, né, teve uma importância muito grande. São Paulo foi referência nacional como um local de prática de atividade física como alternativa de lazer. Talvez até na América Latina, né? Seguramente. O nosso modelo, quer dizer, existia na Alemanha, nos anos 70, um programa chamado TRIM, que a Alemanha, em função naquela época, Anderson, o desenvolvimento da tecnologia na Alemanha, o aumento do tempo livre, porque as pessoas já não precisavam trabalhar como no Brasil 8, 10 horas por dia. Chegava 4 horas da tarde, o alemão estava lá tranquilo, indo tomar cerveja, né? Já estava disponível para tomar cerveja. Então, o governo alemão, pensando nisso, lançou um programa chamado TRIM, movimento, que era oportunizar a população alemã a preencher o tempo livre com atividades. O alemão, ele chama de tudo para o alemão é esporte. Então, ginástica, crossfit, é esporte. Então, o conceito esporte é toda atividade física de lazer orientada. Esse é o conceito. Então, eles lançaram esse programa. E esse programa o Brasil se inspirou nesse programa e lançou uma campanha que não deu certo. Se for nos anais, se você encontra, deve ter lá no YouTube, a campanha Mexa-se. Sim. Mas o pessoal não entendeu muito bem. Então, o conceito não foi... o conceito, mexa-se. Então, era uma ideia de você se mexer. E não foi muito bem entendido na época. Então, na sequência, houve uma evolução. A Secretaria Municipal de Esportes lançou esse programa, Atividade Física, que depois o governo brasileiro lançou Esporte para Todos. E que hoje tem o programa Agita São Paulo, Agita Brasil, Agita Mundo, que é um programa que é desenvolvido pelo Vitor Matsudo e equipe, um programa que, na verdade, vamos dizer assim, é uma evolução. E eu fiquei muito feliz quando eu vi no Parque do Ibirapuera esse movimento, pago, inclusive, né? Claro. Com uma arena, com umas coisas muito... até com inteligência artificial. A gente era muito... Tu era lá, monta um palanquinho lá, monta um sonzinho, uma caixinha de som, o microfoninho meio meleco-treco, né? Era na raça, né? E hoje... Hoje você tem toda... Só falta a inteligência artificial tá do lado. Aqui do lado. Mas se não tiver o ser humano, essa inteligência não artificial... Não adianta nada. Enfim. Então, esse é um flashback da... Essa é uma pequena introdução para você que está nos assistindo, né? E para você entender essa lenda, né? Eu gosto de entrevistar lendas vivas. Isso eu fico muito contente. É uma experiência de vida, é um incentivo. E, assim, você me corrige se eu estiver errado. Foi o quê? Uns 23 livros? Ou tem mais? 45 eu perdi a conta. Depois dos 40 eu perdi a conta. Já perde? Livros que foram lançados. Então, a história assim, eu comecei com um livro de educação física infantil, né? Eu escrevi um livro, o meu segundo livro. O primeiro foi nos anos 70, 75, 76. Tinha uma empresa, uma editora que escrevia na época livros sobre educação física e recreação. E aí eu fui professor da USP durante 16 anos, na área de educação física infantil, e eles me convidaram. Então, meu primeiro livro foi participar de uma coleção de livros, em 1976, né, sobre educação física escolar. Então, ali,
Foi o primeiro. Foi o início. Foi nisso. Depois, na sequência, o, o MEC me convidou, eu escrevi um livro, Educação Física na Pré-Escola. Um livro que foi distribuído a nível nacional, onde eu participei de um projeto que era a implantação da educação física na pré-escola. Eu fui um dos consultores do MEC. Nós nos reunimos uma semana em Brasília e fizemos as diretrizes. Claro. E aí eles me convidaram e escrevi meu segundo livro, que foi Educação Física na Pré-Escola. Isso foi em 80 e alguma coisa, 80 e pouquinho. Acho que 82. Então, esse livro foi um livro distribuído gratuitamente e ajudou o Brasil inteiro, né? Que nesse livro eu escrevi alguma coisa sobre tecnologia da escassez. Ou seja, no final do livro, eu ensinava como construir acessórios, equipamentos para as escolas de baixo custo. Como é que você faz um saquinho de areia, um pompom de lã, um cabo de guerra, um cone? Então, cabo de vassoura. Cabo de vassoura e tal. Então, esse foi... Aí depois eu escrevi um livro, o terceiro foi o quarto, sobre exercícios aeróbicos, mitos e verdades, com o Valdir Barbante, um professor, meu colega. Como eu trouxe a aeróbica para o Brasil, eu formatei, eu sistematizei um modelo pedagógico da ginástica aeróbica. Eu trabalhava numa academia na época, então eu fui lá, pedi um dinheirinho, né? E aí eles bancaram e fizeram o livro Exercícios. Aí depois eu fiz o meu livro, que foi a minha tese de macroginástica, ginástica para pais e filhos, aí o Fitness Instructor, aí... Sempre foi subindo a escadinha, né? Foi subindo a escadinha, né? Foi aumentando o tamanho, o conteúdo. E os meus 2 últimos livros, né? Quer dizer, tem um livro que eu escrevi em 2001, que é um livro que eu acho que é um marco na minha carreira, porque eu, junto com a Dona Lia, né? Depois entrou o Rafael, eu montei o Instituto Mauro Ghiseline, que na época chamava Centro de Integração do Corpo. E durante 2 ou 3 anos, nós cuidamos de pessoas. E foi uma experiência muito grande. Ali, sair do universo fitness e ir para um espaço assim, cuidando de pessoas adultas, idosos, sedentários, com câncer, com mal de Parkinson, com deficiente. Então, foi uma experiência muito grande. E eu escrevi toda essa experiência e transformei isso num livro. Que bacana. Então, é um livro que retrata toda uma experiência que nós adquirimos cuidando de pessoas. Então, eu peguei toda aquela experiência e formatei um modelo de atendimento com base na energia, numa visão holística, entendendo o ser humano na dimensão física, mental, emocional, social e espiritual, e vendo que o ser humano não era só músculo, só mitocôndria, que tinha uma essência maior que precisava ser vista e que o exercício era um grande catalisador para fazer essa amarração. Então, esse livro foi um marco assim, histórico. E depois, daí eu fiz o livro Total Fitness, já era uma versão mais de condicionamento. Depois eu fiz o livro, que foi um livro em 2016 também, um marco que eu falei sobre exercício, saúde e bem-estar, onde eu formatei o conceito de bem-estar. E, paralelo a isso, eu escrevi livros com cardiologista, com endocrinologista, com psiquiatra. Com toda a área médica. Toda a área médica eu participei como coautor, tá? E aí eu escrevi um livro que também, um dos últimos, foi o Exercício Aeróbicos, Fundamentos, um livro onde eu trato todo o exercício aeróbico para os profissionais. Tá? Então, esse foi um livro também, já começou a ter um livro mais pesado. E aí eu escrevi o livro para Polishop, sobre energia, quer dizer, tem várias publicações. Aí vai abrindo. Vai abrindo. E mais recentemente eu escrevi 2 livros, que eu acho que são assim, um que é a Avaliação do Movimento, que é um livro onde eu, junto com o professor Rafael, né, nós sugerimos um sistema de avaliação do movimento para as academias, para os personal trainers, né? Então, esse foi um livro assim de 558 páginas, é um livro pesado, né? E recentemente, né, junto com o professor Rafael, com a Dona Lia, eu escrevi esse último livro, que está recentemente lançado, que é o livro Exercício Físico na Longevidade Saudável. É um livro de 594 páginas, aonde eu coloco os fundamentos e retrato, Anderson,
a história de um programa que eu estou fazendo na Companhia Atlética. Bacana. Nós temos lá um grupo de 30 idosos que vai de 45 a 85 anos. Então, durante um ano, eu estruturei, organizei esse programa, todos foram avaliados, foram filmados, e eu estruturei. Então, eu escrevi todo esse programa e transformei isso numa seção de um livro novo. E destrinchou pegando toda essa faixa etária, né? É um livro voltado para o profissional de educação física, ou fisioterapeuta, ou algum outro profissional que cuida de pessoas. Então, nós damos as orientações, os caminhos, a estrutura. Vamos imaginar, o Anderson tem um estúdio e ele pretende, então, montar um programa para a longevidade. Ele vai encontrar nesse livro A referência, todos os caminhos. Como vai é que ser a estrutura? bússola. É a bússola, te dá um norte. E aí depois você coloca o seu talento, coloca as suas competências. Mas é um livro que mostra uma experiência que deu certo. Não é um livro só, sabe, de referência a fulano. Não. Tem a fundamentação científica muito sólida, mas tem, o mais importante, é a minha experiência do professor Rafael, né, cuidando, e da dona Lia, que participou como aluna, ela vivenciou todo o trabalho personalizado que o Rafael fez, montou um conteúdo, um módulo dentro do livro, especificamente mostrando a experiência dele como personal, cuidando de uma pessoa ou cuidando de pessoas. Então, realmente é um livro assim que... E já estamos, eu e a dona Lia já estamos preparando outro, né, dona Lia? Que bom! Já estamos, mas aí agora nós queremos conversar com esse público que está nos assistindo, que são as pessoas... Aquele que é leigo, que, como a gente brinca, né? Que é o que fica navegando na Netflix. Uhum. Precisa perder a pança, que nem eu. Qual é o passo? Como começa? Qual o passo? Primeiro, orar. Pedir para que não tenha coisa ruim. Sai a preguiça do meu coração. Sai a preguiça, show preguiça. Show preguiça. Sabe, assim, hoje, os estudos são muito, muito eficazes. Tem muita... se você colocar, por exemplo, no PubMed ou no Google Acadêmico, em qualquer buscador, na inteligência artificial, por exemplo, quais são os caminhos para eu emagrecer de forma saudável? Em segundos você vai ter. Mas a minha experiência prática e os meus estudos, sempre eu digo assim, sabe? Tudo que eu faço, ele tem 3 pilares. Um é a fundamentação científica. Tem que estudar, tem que... E aí chega uma hora que você vê publicações, mas você não vê grandes novidades. Resultados, né? Você não vê grandes evidências, porque às vezes fala, olha, tal coisa funciona. Então, a ciência está sempre em busca de algo que dê resultado e que seja mais atual. Então, tem algumas coisas que a gente sabia 20 anos atrás, eu mesmo. E tem coisas que a gente não sabia ontem, e vamos saber hoje ou amanhã. Então, o primeiro ponto para eu cuidar de alguém que quer emagrecer, primeiro eu tenho que estudar. Claro. Então, aí você tem o que é fisiologia do emagrecimento, tem componente genético, então toda a parte fisiológica. O segundo ponto é experiência prática. Segunda, experiência prática, enquanto profissional. E o terceiro ponto, isso é de uma forma mais geral, falando assim, no contexto mais amplo. Você precisa gostar do que faz. Se você não gostar de cuidar de gordinho... Não tem jeito. Eu já estudei professores em cursos que eu dei. Eu falei assim, professor, eu não gosto de cuidar de gordo. Gente que está me ouvindo, gordo no sentido afetivo, né, no sobrepeso. Isso. Né? Não é homofobia aqui. Isso. Eles assim, eu não gosto de dar treino para quem é sedentário. Eu gosto de dar treino para quem gosta de ter aqueles malucos que treino. Então, se este professor receber o Anderson quer emagrecer, não vai dar certo. Não vai. Porque ele não gosta. Não está no coração dele. Não está no coração dele, perfeito. Então esse é o ponto. Então, esses são os 3 pilares do profissional. Estude, pratique e goste do que faz. Saindo daqui, vamos para o emagrecimento. O que eu aprendi nesses anos todos? O emagrecer, o ato, né,
é algo comportamental que envolve múltiplos componentes, não é um só. Esse é o problema da obesidade. Porque você cuidar de alguém que está com sobrepeso, não vou falar, não é por ordem de importância. Mas É integrado. Existe uma interdependência. Primeiro, talvez seja o mais difícil, é o equilíbrio emocional, com certeza. sabe? E quando eu falo equilíbrio emocional, eu não gosto de falar equilíbrio psicológico. Porque o emocional, para mim, envolve pensamento, sentimento, emoção, até algo assim muito mais superior. Isso. Envolve até alguma coisa, até que eu diria assim, até algo espiritual, né? Sem conotação religiosa, obviamente, mas quando a gente fala em bem-estar espiritual, significa valores, sabe? Propósito, cuidado com si, algo muito amplo. Então, quando eu me refiro a equilíbrio emocional, esse é o problema. E aí vem vícios ocultos. Vícios ocultos, ansiedade, eu como porque não é que eu tô com fome. Olharam porque eu feio quero para mim hoje, eu vou compensar, comer até. briguei com o marido, eu como, tem festa, eu como, tudo é motivo para comer, sabe? Então, o equilíbrio emocional, aí você vai ter que dominar a sua ansiedade, os estados depressivos, os estados de euforia, Que também. o estado de alegria, sabe? Então, esse equilíbrio emocional é difícil. É o mais difícil. É o que a gente chama do controle do estresse. Então, eu, em situação de estresse, eu perco a fome. A dona ali, quando está mais estressada, ela tende a comer um pouquinho. Um pouquinho Um pouquinho mais, não muito. Não é assim, né? Principalmente doce. Ai, doce. Doce, que maravilha. Então, esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é a alimentação. Então, olha, tem não sei quantos mil fórmulas de dieta. Se colocar hoje no dieta, nutrição, nós brincamos outro dia, eu dando ali, fizemos o nosso quadro e pedimos para a inteligência artificial, ela deu de segunda a sexta, deu todas as dicas, tudo escritinho, balanceado, tá pronto. Tá? Então, o problema da alimentação... Aí, no fim, você vê o quê? Você precisa comer de tudo um pouco e um pouco de tudo. Chegou a essa conclusão. No fundo é isso, comer de tudo um pouco de tudo. Sai da mesa com fome e tem um prato colorido. Você reúne tudo. Você é carboidrato. E desde criança a gente sempre ouve isso. Sempre ouve isso. Sai da mesa, me chega, tá estufado. Então, a nutrição. Então, todo o processo de emagrecimento depende, e não sou eu não falo de nutrição, porque eu não sou nutricionista. Claro. Eu recomendo. Né? Então, o terceiro ponto é o exercício. O exercício é um grande ajudante no processo de emagrecimento. Porém, se nós pensarmos em termos de porcentagem, quanto que o exercício contribui no emagrecimento? No aumento de massa muscular? Talvez seja uns 30%. Porque os estudos mostram que o seu emagrecimento, 60% vai depender do seu hábito alimentar. Que é acima dos 50%. 60%. 30% é do exercício. E aí tem o quarto componente, que é o descanso. Um bom sono, ele ajuda. O descanso ajuda. Tem uma série de estudos hoje mostrando os efeitos de um bom sono, inclusive no emagrecimento, na longevidade. Então, veja, Anderson, quando nós falamos em emagrecimento, eu preciso combinar. Por isso que é difícil. Aí você, mas... Doutor Mauro, eu sou gordinho porque é genético. Me conta um pouco. O meu avô era obeso. Qual era o estilo de vida do meu avô? Ele dava churrasco, porpeta com brachola, ele fazia festa. E o meu pai também, porque meu pai é o rei da churrasqueira, ele sai da mesa. Então você vai culpar o avô, o pai, porque você é gordinho? Não. É o estilo de vida seu, é igual ao do seu avô. Isso foi transmitido. Isso é comportamental. Sabe? E o que a ciência, em muitos casos, diz? Olha, quem está nos assistindo, graças a Deus, né? Só 5% da população é gorda porque tem problema hormonal. Então... O problema é bocal. É comportamental. É flexão de cotovelo.
Tá? É claro, você pode ter. O pessoal discute hoje na epigenética, Claro. né? Discute, existe um determinado gene lá no DNA. Se você tiver seguramente você tem grande chance de ser obeso. Então, eles estão tentando descobrir, Mas não é a população mas toda, não é a né? população, não é todo mundo. Às vezes você tem 2 irmãos, sabe, que pode ter os 2 gêmeos idênticos, que os 2 têm esse gene, um é gordinho e o outro é magrinho. Então, essa questão genética é muito difícil e é motivo hoje de muitos estudos, esses estudos epigenéticos, para ver o quê? Até que ponto o seu estilo de vida, os seus hábitos pode reverter esse quadro. Se você tem um hipotiroidismo, Aí é uma outra. seguramente você tem grandes chances, né, de aumentar o seu peso e ter uma... Então, realmente, e você sabe que o tratamento da obesidade é um dos tratamentos da medicina que mais fracassa. Não é fácil. Pasmem vocês, estão nos assistindo. Pasmem vocês. 90% dos tratamentos de obesidade fracassam. Imagine se isso fosse no câncer, se fosse em outras doenças. Era uma crise global. Global. Não. Hoje várias doenças são curáveis, várias são prevenidas, que a medicina moderna Claro. hoje é muito mais uma medicina preventiva, é uma tendência mundial. Então, eu vou prevenir que a minha criança seja obesa. Como? Estilo de vida. Já começa. Hábitos saudáveis. Eu vou prevenir que um adulto aumente. Então, sabe? Então, a medicina preventiva hoje, ela está se tornando o grande modelo de atendimento. Muito mais do que nós temos ainda hoje uma medicina curativa. Sabe? Você ficou doente, você vai, né? Então, eu estou tentando curar minha tosse aqui. Qual a prevenção? Bom, eu sei que, por exemplo, o ar-condicionado. Eu falei com o médico e falei assim, olha, o problema não deve ser o ar-condicionado. Pode ser os bichinhos que saem do ar-condicionado. Então, a minha alergia pode ser decorrente dos ácaros. Ele falou, olha, pode ser uma coisa viral. Sabe? Então, diagnosticou. Se você não faz a prevenção para fazer a higienização... Então, por exemplo, se eu vou num ambiente que é perigoso, então a prevenção é prevenção de acidente, prevenção. Então, a palavra prevenção, ela faça fazer parte do... Teria que ser o carro-chefe do Brasil. O carro-chefe do mundo, do Brasil, do mundo, né? Então, eu vou prevenir que, né? Então, e às vezes as pessoas não se dão conta do que a prevenção. Você não beba, porque se você beber, a chance de você bater. Então, qual a prevenção? Não beber antes de dirigir. Isso. Né? Então, é um exemplo muito simplista, né? Tome as vacinas que estão cientificamente comprovadas que previne. Eu e a dona Lia tomamos a nossa vacina para gripe. Então, eu já tomei também. Já tomei, né? Tem então, 15 dias que eu tomei a minha. Então, o meu quadro não é gripal. Talvez seja um quadro viral que pegou o pulmão. Isso. Por isso que está com essa tosse, assim. Então, você entendeu? Então, essa questão do emagrecimento, antigamente a gente falava assim, falamos muito em fome, em Biafra e não sei o quê. Hoje nós falamos que o povo precisa emagrecer. Olha que situação. Inverteu o quadro. Inverteu. Então, hoje nós temos talvez muito mais pessoas obesas no mundo do que pessoas subnutridas. Muito embora nos países subnutridos, né, os subdesenvolvidos, nós tenhamos ainda um índice de subnutrição muito grande. Mas o índice de obesidade é alarmante. Agora, assim, o mês de março eu passei em Portugal alguns dias. Conversando com alguns amigos que estão morando lá, eles falaram que emagreceram. Eles passaram uma experiência, aí eu não sei se é algo científico, se é verdade ou não, que quando eles começaram a se alimentar, tipo o estilo mediterrâneo, eles começaram a perder peso lá em Portugal. Então até alguns colegas que há muitos anos que eu não vi, que estava com sobrepeso, cheguei lá, vi, pô, o cara tá inteiro, né? Tá inteiro. E eles falaram que foi isso. Alguns, né, na mesa, lá quando a gente estava no restaurante, falaram, olha, eu também acho que foi a questão do alimento. Parece que aqui tem menos sódio, menos... O que seria? Talvez tem um fundo de verdade ou não? Assim, toda
toda dieta, vamos chamar de dieta, ou toda orientação nutricional, ela funciona. Principalmente quando ela tem uma restrição calórica. Emagrecimento é fundamentalmente você tem que ter um déficit calórico. Se você precisa de 2.000 calorias para o seu metabolismo basal, imagina, faz uma conta simples. Eu preciso, em repouso, só para estar vivo, ficar o dia inteiro lá, quietinho, vivo, eu preciso de 1.500 calorias. Meu corpo precisa disso. E essas calorias vêm de diferentes nutrientes, carboidratos, gordura, proteínas, sais minerais, vitaminas e água, os 6 básicos, macro, micronutrientes. Bom, preciso de 1.500. Aí eu vou verificar o quê? Que a gente chama assim, gasto calórico, que a gente chama gasto calórico em repouso. Né? É o CGR. Aí depois eu tenho assim, gasto calórico das atividades básicas da vida diária. Então, ao longo do dia, quantas calorias eu gasto? Se eu fico o dia inteiro sentado, eu vou gastar mais 200 ou 300. Agora, se eu ando, volto, então a gente chama isso de efeito térmico das suas atividades. Então, você tem 1.500, mas você é um indivíduo sedentário, você tem mais 200, 1.700. Cada vez que você come, o seu corpo gasta caloria para produzir. A gente chama efeito térmico da alimentação. Isso significa talvez 10%. Então você vai somar mais 150 calorias. Então você terá 1.500, mais 200, 1.700, mais 1.800. E aí você tem atividades de lazer. Eu escuto música, fumo meu cigarrinho, fico lendo, fico rezando, fico quietinho, medito. Mais 50 calorias. Tá? Locomoção para o trabalho. Eu já sou aposentado, eu tenho que andar 1 quilômetro para chegar ao ponto do ônibus, percebe? Então, você soma tudo isso e você tem a sua chamado gasto energético necessário. Metabolismo, efeito térmico da alimentação, efeito térmico das atividades laborais, efeito térmico das atividades de lazer, efeito térmico do treinamento. Você soma tudo isso e vê quantas calorias você gasta. Então, o Anderson precisa, para tudo isso, 2.500 calorias. Não precisa consumir 4.000. Aí é o problema. Se você comer 2.500, 0 a 0. Você empatou. Você precisa de 2.500. Você comeu 3.000. Já começa... Você somou 500 calorias. Essas calorias a mais, desgraçadamente, elas vão se depositar em forma de gordura. Pança. Na pança. E para nós é na barriga. Devia ir na orelha, né? Devia ir no bíceps, aqui a gordurinha. Não. Ela vai para a pança, né? Então, o que acontece? Hoje você 500. Amanhã mais 500. É tudo bem. Amanhã mais 500. 7 dias depois, 7 vezes 5, 35. Põe 2,0. Você acumulou 3.500 calorias que pode se transformar em meio quilo de gordura. E agora para tirar? Você junta 3.500 calorias rápido. Vou fazer um cálculo simples, vocês estão nos assistindo aqui, ó. Pega o caderninho aí. Ó, 3.500 calorias você precisa gastar. Vou te fazer um cálculo simples aqui. Se você caminhar, você tem lá 70 quilos e você caminha moderado, a sua frequência cardíaca vai lá em 120 batimentos por minuto. Você vai gastar por minuto 7, 8 calorias. Você tem 3.500, você precisa caminhar quantas horas? Nossa. Vamos fazer uma ultramaratona aí. Ultramaratona. Aí você se matou, Anderson, matou.
caminhou, foi lá na esteira, fez supino. Subiu na olha lá, balança. 600 calorias. Você colocou... Aí você sai de tem aquela bolachinha traquina que tem aqueles chifrinhos assim. Já tem até chifrinho traquina. Você comeu 3, estragou tudo. Te derrubou ao vivo. Derrubou, caiu. Então, veja, quando a gente pensa em exercício, a gente não pensa só na quantidade de caloria. Uma aula bem feita, uma aula que eu dou para os meus alunos, um personal trainer, uma aula forte, ele chega a gastar uma aula forte, intensa, assim, com vários exercícios, cerca de 500 calorias. Num ritmo forte. Então, você vê, 1 hora de aula, que são 10 calorias minuto. Não é fácil, não. Não é fácil. Então, se você faz uma aula que tem um HIIT, que tem um treinamento de musculação pesado e tal, você pode gastar 700, 800 calorias. É claro que o indivíduo que corre a maratona é outra pegada, você imagina. Só para você ter uma ideia, se pensando, se ele corre uma maratona a 180 batimentos por minuto, só que o bicho é levinho, né? 180 batimentos, esse indivíduo está gastando por minuto cerca de 15, 18 quilocalorias. Nossa. 18, que o débito de oxigênio... Você imagina, 18 vezes 10 minutos, né? São 180 vezes 60, ele gasta 3.000 calorias. Só na competição. E é um indivíduo leve. Leve. Percebe? Mas olha, o gasto calórico é alto. É alto. Vê que eles consomem, eles não têm gordura, muito pouca. Eles mobilizam a gordura como fonte de energia. Eu me lembro disso, que eu não tinha gordura, hein? Nós sempre tivemos, tinha um pouquinho. Um pouquinho. Eu pesava 59, era todo rasgado, pô. Fazia as maratonas. Tá vendo? Pelo amor de Deus. Né? Faz tempo. Então, esse é o... Então, por isso que o emagrecimento, por essas razões todas. Agora, o exercício, ele tem efeitos muito positivos, além do gasto calórico. Manutenção da massa muscular, ele ajuda você melhorar o metabolismo da gordura, aumenta lá as mitocôndrias, então o músculo passa a queimar mais. Oxigenação, você tem a melhor mobilização do oxigênio, maior irrigação sanguínea. Tem uma série de benefícios, tá? Mas nunca a gente pensa, por exemplo, que eu vou emagrecer só fazendo exercício. Se você manter uma alimentação regular, sabe? Já vai... Que equilibra, aí o exercício entra como adicional. A cada déficit, é a mesma coisa. A conta é inversa. 500 não utilizado, armazenado. 500 mobilizado, 3.500, supostamente você perdeu meio quilo de gordura. Diminuiu. Já começa... 3.500 é para cima e 3.500 é para baixo. Sabe? Ele te acumula e mobiliza. Acumula e mobiliza. Então, esse é o benefício do exercício. Agora, é importante a gente entender que para as pessoas, os exercícios têm outros benefícios. Às vezes a pessoa manteve o peso, mas aquele peso é importante, sabe? Até para a gente não ficar nessa linha assim, o fato de você estar com sobrepeso ou estar chamado obeso, é muito importante ver o quê? Ver as suas condições clínicas. Tem muito magrinho que está doente. E tem muito gordinho que o colesterol é bom, o triglicérides é bom, tá tudo equilibrado, né? Sabe? O que se preocupa hoje na medicina preventiva são as doenças cardiometabólicas. Então, por exemplo, o colesterol, né, o triglicérides é uma preocupação, e o açúcar. Sabe? Esses três, então. E, consequentemente, a questão cardiopulmonar, cardiorrespiratória. Então, essas doenças de fundo metabólico que têm a ver com essas alterações, isso preocupa bastante. Que tem que estar sempre vigilante. O diabetes hoje é algo que preocupa muito, porque as intercorrências, né, da glicemia alta, né, a intercorrência da hipertensão, então são doenças crônico não degenerativas, não transmissíveis. Você não transmite diabetes para o outro, você não passa para ali nem para mim. Você não passa o seu colesterol para mim. Não, isso... Né? Então, são doenças não transmissíveis entre pessoas. Mas
Judia muito. Judia muito. Maltrata, né? Principalmente hoje a diabetes se preocupa muito. E nós estamos tendo uma população de diabetes tipo 2, não dependente de insulina, por quê? Obesidade, sedentarismo e estresse. É uma pandemia, né? É uma pandemia, uma pandemia. Olha, então você que está nos assistindo aí, uma aula grátis. E aí eu aconselho você a comprar os livros do Dr. Mauro, né? Corre lá no Google, joga lá para achar esses livros aí, compra. Você que está fazendo educação física, fisioterapia também, outras áreas, né, da saúde, compre também. Você tem que ter lá no seu kit profissional. Seu Mauro, quantos filhos? Eu tenho 4 e a dona Lia tem 3. Juntando, nós temos 7. 7. E os netos? Os netos eu tenho 2, o casal, o Pipo e a Maria Isabela, e a dona Lia tem 4. 4 homens. Eita. O Marco, o Franco, o Luca e o Bernardo. É um time de basquete. É um time de basquete. E pratica muito basquete com eles ou não está tendo esse Agora tempo? eu estou tendo a felicidade, olha que coisa maravilhosa. O nosso neto Bernardo, né, que é filho do Celcinho, tem 14 anos, é um menino maravilhoso, e joga futebol, guitarrista, um menino maravilhoso. E há algum tempo nós estávamos conversando, ele sofreu uma lesão jogando futebol. Uma lesão ligamentar, né, no colateral e tal, jogando futebol e tal. Aí nós começamos a conversar e eu estou tendo a alegria, o prazer, a satisfação de cuidar do Bernardo. Que legal. Então estamos lá, ele vai entrar no nosso quarto treino, né? Então está sendo uma experiência maravilhosa cuidar do meu neto, né? Ajudá-lo, né? A prepará-lo, né? Para a vida, principalmente, claro, né? Com sérios valores, princípios. E ajudando a botar o bichinho no prumo, né? Para poder... Para poder, né? Eu quero que nós queremos, né? Ele gosta, uma pessoa maravilhosa. Então está sendo uma experiência muito grande. Imagine você que outro dia ele passa em casa, nós almoçamos juntos, né? Coisa que não fazia. E aí viemos eu e ele escutando Mamonas Assassina. Olha aqui. Ele adora, ele, vovô, põe lá não sei o que e tal. Ele acompanhando a guitarra e tal. Então ele, veja você, é um jovem de 14 anos, roqueiro, que tem como ídolo, como um dos ídolos, o rock do Mamonas Assassinas. Que voltou agora nesses últimos meses. Sim. A despertar os jovens, né? Despertar o jovem. As letras são terrivelmente alegres, né? Dinâmicas. Era uma bagunça garantida. Talvez hoje eles seriam proibidos de fazer essas músicas. É uma pena, né? Mas o Mamonas foi uma referência. Então, o Bernardo, para mim, está sendo uma experiência muito boa, muito gratificante. Primeiro porque cuidar do meu neto. Claro. Ponto fundamental. Família. Segundo, de dar a ele uma condição e ele despertando gosto pelo exercício. Isso é muito bom. Excelente. Sabe? Então, veja, ele tem a música, né? E está complementando com o exercício. Eu tenho seguramente isso vai ajudá-lo na sua formação, principalmente para um jovem hoje, que a cabeça é outra. Não adianta eu querer que... Os caras estão antenados, ele está aqui. E um detalhe interessante, digo para você, o que me deixou tudo isso muito feliz. Aí eu conversei, eu falei assim, vô, eu adoro caneta tinteiro. Eu falei, eu também. Imagine você. Aí na semana passada ele trouxe e ficamos eu ensinando ele a preencher a caneta lá. Não acredito. Ele adora caneta tinteiro. Eu falei, menino. Que gosto é esse? Gosta nem de de música, DNA da gosta família. tá no DNA. Um DNA que veio pela mão divina. Percebe? Olha, que então, espetacular. Essa experiência maravilhosa. Nossa, só nós vamos divertir. E eu filmo toda a aula dele, né? Todas as minhas aulas eu filmo. Lá do programa Platino, toda a avaliação. Depois eu estudo, vejo, né? Então, é uma maneira de dar o feedback para o aluno cliente, né? Então, com o Bernardo está sendo uma experiência maravilhosa. E tem um estúdio, onde que é o instituto? Nós temos junto com o Rafael. Para quem está nos assistindo. Isso, nós temos um estúdio no Campo Belo, onde eu cuido de algumas pessoas lá. E quem toca lá é o Rafael. Então, o Rafael dá treino para a Dona Lia, né? E tem alguns alunos que eu cuido também. Lá é o nosso centro. A produção depois vai colocar o endereço. Isso, lá é o nosso centro de desenvolvimento de tecnologia. Lá a gente cria as ideias. Lá eu gravo com a Dona Lia, né? Nós temos aí as nossas
inserções no YouTube, no Instagram, né, dando dica, motivando, inspirando as pessoas. Então vamos querer depois todos os canais, né, para a Isso. gente colocar, a produção vai colocar direitinho para vocês estarem seguindo aí o Dr. Mauro. Isso é uma alegria. Bom, o que mais? Que Velho mais? fala demais, não? Não fala não. Toma uma água. Toma água aí, então vamos. Enquanto ele toma uma água, eu vou até contar um testemunho aqui, como que eu cheguei no esporte também, foi com educação física na escola pública. Onde você estudou? Estudei no Caetano Miele, lá no Cangaíba, Uhum. né, na zona leste de São Paulo, e o professor Tobias, a gente tinha aula de educação física, claro. A gente fazia basquete, handebol, atletismo, era educação física. Sim. É que hoje eu moro perto de uma escola e de vez em quando eu fico vendo ali, eu falo, eu não sabia, né, que aquele tipo de música, não vou citar aqui pra gente não sabia que aquela música fazia parte da educação física, né? Mas eu aprendi educação física, então com meus 5.0 aí, educação física fez parte da sua vida, que fez maravilha. parte da minha vida. Depois fui pro atletismo aí, 12 anos de alto rendimento. E treinou com quem que você treinou? Com o professor Branca, aqui do Ibirapuera. O Vanderlei Severiano. O Branca, que logo mais vai estar também aqui no nosso estúdio, né? A gente vai fazer... Ali no ginásio do Ibirapuera, ali naquela pista do ginásio do Ibirapuera? Ibirapuera, Centro Olímpico e no Parque do Ibirapuera também. Uhum. Então, até hoje ele tem na USP, né, ele faz o atendimento na USP e faz no Parque do Ibirapuera. Uhum. Então, e ele tem uma clínica aqui na Vila Mariana, aqui pertinho também, que é uma referência também, um profissional de alta qualidade, porque além de eu fazer o atletismo, eu tive também uma referência como família também. Eu não tinha aquela base familiar, e aí o professor Branca, ele vem, né? E junta todo mundo. E que prova você fazia, Anderson? Meia maratona. Pelo amor de Deus. Fazia só meia maratona. Nossa Senhora, isso é uma coisa fantástica. Sofri pouco. Gente, eu quero agradecer ao Dr. Mauro. Eu gostaria das suas considerações para quem está nos assistindo. Então, você que está nos assistindo, né? Dar conselho é algo muito complicado, né? É pesado. Se conselho fosse bom, não seria gratuito, diz a lenda, né? Diz a lenda. Mas eu sempre recomendo, né, que você procure tornar a sua vida mais leve, sabe assim, procurar coisas que são prazerosas, né? Estar envolvido no seu propósito de vida, que eu chamo isso dentro da sua fé, dentro da sua busca, claro. Que eu acho que isso é... Né, e procurar conviver bem com as pessoas, nas suas escolhas, né? Eu como profissional, eu e a dona Lia, né, que participa junto comigo em toda a minha vida pessoal e profissional, nós procuramos levar às pessoas um exemplo de propósito de vida. Eu acho que sim, aonde pelas nossas características o exercício faz parte dentro do nosso estilo de vida. Eu acho que a gente tem que buscar hoje um estilo de vida. E quando nós falamos, Anderson, em longevidade, existem vários pontos que nos dão o norte para uma longevidade saudável. São o que a gente chama dos hábitos saudáveis, ou comportamentos, ou estilo de vida saudável com hábito. E aí envolve o exame médico periódico, o controle de peso, a alimentação, os relacionamentos sociais, o controle do estresse, sabe, o exercício físico regular e o envolvimento com valores de fé, de propósito. Então, realmente, as pessoas que têm esses componentes, de alguma forma, eles conseguem ter uma vida mais equilibrada. Consegue romper a barreira um pouco. Isso, então esse é o nosso. E particularmente, né, como profissional da área da saúde, eu procuro levar este estilo de vida para os meus alunos, clientes, os quais nós cuidamos. É uma maneira de podermos contribuir para que as pessoas tenham a palavra mágica na nossa vida que chama alegria. Alegria, né? Onde está a alegria... Não existe, ela espanta
Os males. Tristeza, depressão, Quem vai tudo. canta e dança e balança, os males espantam. espantam. Diz a lenda. Diz a lenda. Gente, obrigado. Eu agradeço, doutor Mauro, dona Lia, que ela está nos bastidores aqui, mas vamos marcar um outro horário que eu quero que ela participe também, que ela deve ter muitas histórias maravilhosas. A história dela é maravilhosa, uma história de vida que vale a pena os nossos ouvintes, telespectadores. Nossos agora telespectador. Vamos marcar assim que eu quero ouvir a história dela. E eu agradeço você, né? Esteja curtindo, compartilhando, comente aí, tá? Clique, vamos deixar o endereço da clínica, os contatos do Dr. Mauro. Agenda lá sua consulta com ele, faça lá o test drive lá para ver como que tá a carcaça. E vamos que vamos. Até a próxima. Deus abençoe para vocês. Que beijo. Assim seja. Amém. Tchau, tchau.